Olhando a mesa de frente, então, começando pelo lado esquerdo e o lado direito, a gente vai ver que são duas superfícies idênticas. Cada uma com 12 faders, cada uma com duas fileiras de encoders aqui embaixo, cada uma com essas desculpa, cada uma com essas teclas todas aqui de Quick Select, como ela chama, cada uma com o seu kit de filtros, cada uma com o seu kit das 4 bandas de paramétrico, cada uma com o seu kit enxuto aqui de threshold e ganho do primeiro dinâmico, só threshold do segundo dinâmico, algumas teclas extras aqui, botões que eu vou mostrar, e aqui, nesses quadradinhos, a gente tem, no primeiro de cima, a escolha do layer, a gente vai ter, então, 3 layers, e cada layer desse a gente tem 4 páginas. Isso eu vou mostrar mais para frente também de uma maneira que fica bem nítida. A superfície da direita, idêntica a essa, a mesma coisa. Depois, esse último módulo aqui à direita de tudo, que a gente chama de módulo master. Aqui em cima, então, uma conexão USB, para a gente salvar a cena e descarregar a cena, ou sessão, como a gente costuma dizer. Aqui, a gente tem as teclas de macro, que eu vou entrar e vou explicar isso, mas o macro é basicamente uma tecla que a gente pode programar uma função ou uma série de funções quaisquer da mesa em qualquer uma dessas teclas. A gente tem, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 bancos, que são os redondinhos, de 2, 4, 5 teclas cada banco. Banco 1, 5 teclas, banco 2, 5 teclas e assim por diante. E cada tecla a gente pode ter uma função diferente, uma função simples, desde uma função simples que seja o save, por exemplo, para você não ter que ficar indo na tela master, você vai daí já programa um save direto. Depois a gente tem aqui, abaixo dessas teclas, volume e mute da saída de fone de ouvido. Saída de fone de ouvido fica abaixo à direita dela ali, perto daquele porta-fone de ouvido que tem aí abaixo à direita, embaixo da base dela. Depois a gente tem aqui o controle do ganho do microfone de comunicação, eu vou falar sobre isso também, e 2 endereçamentos prontos de comunicação. Eu posso clicar num desse e falar só com o artista, se eu estou fazendo monitor, clicar no outro e falar com a banda. Ou se eu estou fazendo esse PA, eu clico aqui e falo com a saída 8 do meu rack, que está ligado no multicabo 21, que o cara lá no palco vai ouvir minha voz. São 2 teclas programáveis. Baixando mais um pouco, a gente tem o controle de 2 bancos de solo. A gente tem 2 bancos de solo independentes. A gente faz a configuração que quiser e a gente manda quem a gente quiser para esses bancos de solo. Um exemplo de uso: se eu estiver fazendo monitor, um palco misto, eu tenho vias que são monitor de chão e vias que são earphone, eu posso determinar que as vias que são monitor de chão vão para o banco de solo 1, o banco de solo 1 vai tocar um monitor de chão, um kill meu mesmo. E determino que as vias de earphone vão para o banco de solo 2, que não vai para esse monitor, mas vai para a saída de fone. Então, eu solei uma via que é monitor, ouço no monitor. Solei uma via que é de fone, ouço no fone. E aqui é o controle independente desses 2 bancos de solo. Depois, a gente tem aqui o controle do que a gente chama de snapshots. Eu vou fazer uma comparação com o Yamaha, porque o Yamaha é a marca que ensinou a gente a ler e escrever no digital. Na Yamaha, a gente tem muito claro. A gente tem, por exemplo, uma 5D. Tua mesa é uma 5D, não é isso, Valnir? Sim, tem uma. Uma 5D, ela é sempre a mesma mesa, uma mesa de 48 canais de entrada, 24 auxiliares, 8 matrix, 2 estéreo, mais 4 canais estéreo de entrada. Ela é sempre essa mesma mesa. Sim. E dentro dessa mesa, a gente tem quantas cenas a gente quiser, ou 500 cenas, que são o quê? Configurações dessa mesa. É. Na Digico, é um pouco diferente. A gente primeiro cria a nossa mesa. Então, se eu vou fazer PA nessa mesa, eu vou ter uma mesa de 72 canais e 8 auxiliares mono para os meus efeitos. Acabou. Vou querer um monte de subgrupo para fazer subgrupo de batera, subgrupo de baixo, mas auxiliar só 8. E a minha mesa vai ser essa, que a gente chama de sessão. Se eu for usar essa mesa no monitor, eu vou querer fazer 16 auxiliares estéreo nessa mesa.
E não vou querer nenhum grupo, no máximo um LR nela. Então, são mesas diferentes. Entendi. Isso a gente chama de sessão. Aí, dentro da sessão da mesa, a gente vai ter quantos snapshots a gente quiser, que seria o análogo às cenas da Yamaha. Abre o canal 25, liga o equalizador do 28 e assim vai indo. Música a música, banda a banda, dependendo da tua situação. Tá? Sim. Basicamente, então, superfície de mesa é isso aí. Uma tecla importante aqui na mesa para falar para vocês. O banco da esquerda é sempre só canal, é sempre só operação de canal. O banco da direita, esse, a gente também usa como tela master. A tela master é onde a gente vai ter todas as configurações da mesa, o acesso a todos os menus. Né? Então, para acesso à tela master, é essa tecla aqui, ó, acima dos bancos de faders, lá no físico dela. Aperta ela lá para nós. Sim. Primeira coisa é montar, como eu falei, a nossa mesa. Né? Isso não é uma coisa que precisa ser feito todo dia, porque isso a gente vai montar hoje, o final do treinamento é isso. A gente vai montar uma sessão de monitor, a gente vai montar uma sessão de PA, o mais abrangente possível, base, para que qualquer um consiga lá e consiga sair fazendo o seu show. E vai salvar como que a gente chama de template, vai salvar como um inicial data. Só que a gente vai ter 2 iniciais data, um de PA e um de monitor. Certo. Tá? Então, na tela master, a gente vai em Files, Session Structure, o segunda opção. A gente vai ter essa tela. Nessa tela, a gente tem esses números em azul, que são os números editáveis, que a gente consegue configurar a mesa da maneira que a gente quiser. Qual é o máximo que eu consigo fazer numa mesa dessa? 72 canais de entrada. Deixa eu só zerar tudo aqui para a gente sacar. Estrutura de sessão. 72 canais. Vou colocar 0 em tudo. Esse aqui não tem que ter. E esse aqui. 36. Esse é o máximo que a gente consegue ter nessa mesa, em termos de entradas e auxiliar, de processamento. Né? Lembrando que a gente que é mais velho, hein, Ivone, que vem do analógico, para a gente, o canal de processamento, quer dizer, aquele canal que a gente coloca grave, médio, agudo e endereça, ele sempre foi soldado no canal de conversão, ou seja, onde a gente plugava o microfone. Hoje, no digital, eles são 2 coisas distintas. Uma coisa é o canal 1 do rack, é um canal de conversão. Vou plugar o microfone e ele vai converter para digital. Outra coisa é o canal 1 da mesa, que é um canal só de processamento, que vai esperar o sinal vir de alguém. Então, essa mesa consegue processar até 72 canais e até 36 auxiliares mono, ou qualquer combinação dentro disso. Então, vamos montar uma sessão para a gente começar a trabalhar, uma sessão que fique bem ilustrativa. Eu vou botar 6 de cada coisa e vou botar 48 canais de entrada, vou botar mais, vou botar 60 canais de entrada. Lembra que a gente tem 72, mas se eu montar uma mesa com 60 canais, desses 60, 12, está falando aqui embaixo, estão sobrando, vão poder ser canais estéreo, que são canais que ajudam muito a gente. Então, vai lá, faz a mesma coisa que eu. Clica em Default All na tela. Isso. Vai lá no canal de entrada, lá em cima, aqui, ó, onde está isso. Clica aí, digita 60, clica mais uma vez, 60. Boa. Está vendo que está todos os vermelhos acesos, né? Sim. O que ele vai fazer? Ele vai reiniciar e vai limpar tudo. Porque a gente pode querer limpar só canal de entrada ou só saída. Você está num festival, você já está com todos os matrix prontos, você não quer mexer, você quer reiniciar a mesa, você pode reiniciar só canal, mas a gente quer tudo limpo. Né? Selecionou, vai lá e clica em Reestruture, no canto direito embaixo.
Isso. Ela vai reestruturar e vai pedir para que você salve internamente. Lá em cima, nesse quadro que está aberto, onde está session, não sei o que lá, é o nome do arquivo. Sim. O nome do arquivo que você vai salvar, que vai aparecer no seu pendrive. Você pode colocar aí teste, sei lá, qualquer coisa. OK no teclado é só o OK do nome. Depois do OK do teclado, você precisa salvar ali embaixo, clicar em Save ali embaixo. Isso. Salvou internamente na mesa. Criamos a nossa sessão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a Digico, de novo, comparando a uma 5D. Na 5D você tem a mesa, o processamento, e você tem os conversores, que é onde você pluga o seu multicabo, no mesmo lugar. A Digico não, você tem a mesa onde processa o áudio e você tem as opções de hack. Então, a primeira coisa, Setup Audio I/O. Aqui, a gente tem a configuração, a gente tem a representação gráfica de tudo que a gente tem de in e out na mesa. Do lado esquerdo, a gente seleciona a porta. Então, já vem selecionado ali Local I/O. Local I/O está OK, ele está conectado, o nome dele em cima, port name, Local I/O, à direita mais em cima, Device Type, não tem como mudar, porque está soldado lá dentro, conexão não tem como mudar, está soldada lá dentro. O que é que ele tem? Está representado aqui no meio. 4 pares de in e de out AES, 8 entradas de mic, 8 saídas de linha. É o que está conectado, é o que está atrás da mesa que a gente viu lá. Sim. O que é que está na porta 1? Vocês conectaram o hack já? Não? Está conectado. Então vamos lá ver o hack. Qual que é o seu hack? O meu hack é o MQ. MQ Hack. Vamos lá ver ele. Primeiro lá no hack. Sim. Boa. Ele é um hack MAD, ou seja, a conexão dele MAD. Tem um outro que é igualzinho a ele, mas é Dante, é o DQ Hack. Ele é um hack MAD. No canto superior esquerdo, a gente tem 2 teclas de navegação e 2 teclas de valor, que a gente pode, se necessário, ter que andar em alguns menus dentro do hack, mas normalmente, em situação normal, com tudo funcionando, quem programa o hack é a tua própria sessão, é a própria mesa. Clock, como é que ele vai ser, tudo é pela mesa. Seguindo mais à direita, a gente tem lá o primeiro in e out, que a gente chama de principal. Voltando, o MAD, diferente do Dante, ou leva ou traz, né? O Dante, num cabo só, a gente tem ida e volta. O MAD não, tem o out de um equipamento no in do outro, o in do outro no out do um. Então, a gente precisa ter in e out. A gente tem a primeira porta, que a gente chama de porta principal. Depois, a gente tem a porta auxiliar, também com in e com out. Usado para 2 coisas. Se a gente trabalhar em 48 kHz, a gente pode usar a porta 1 para alimentar a mesa e a porta 2 como standby. Qualquer cabo que caia, a mesa já assume a porta 2, porque a gente vai usar outra porta da mesa como o by. Isso em 48 kHz. Se a gente passar a trabalhar em 96 kHz, dobra a quantidade de informação. Então, cada cabo que levava 56 canais só aguenta levar 28. Então, a gente vai precisar dos 2 pares para levar o rack inteiro. A gente não vai ter redundância, mas consegue trabalhar em 96 kHz. Esse é um cabo bastante resistente. Eu viajo trabalhando em 48 kHz, viajo com cabo principal e standby. Eu tive problema uma vez com o cabo MAD interrompido, mas foi um erro estratégico meu. E aqui vai um toque para vocês. Se vocês forem trabalhar em 48 kHz, com um par principal e um par de by, de redundância, eu recomendo de mês em mês, ou toda a montagem, ligar só o par principal e ver se está funcionando, desliga, liga só o par secundário e vê se está funcionando. Porque com tudo ligado, se um estraga, ela não avisa. Então, eu já estava viajando com o sistema há 4, 5 anos e estava tudo lindo. De repente, parou. Quando parou, é porque o principal já tinha parado e eu já estava trabalhando com o BAE há muito tempo, mas a gente não sabe. A não ser que faça esse teste simples na montagem. Tá? Seguindo mais à direita, o rack lá, a gente tem 2 fontes redundantes. Mesma coisa, se cair uma fonte,
ele continua funcionando normalmente. Nesse caso, a mesa não avisa diretamente na tela. Mas você tem um LED guia na frente do rack de funcionamento das duas fontes, se eu não me engano. Dá uma olhada na frente do rack para mim. Tem sim. Tem, né? Tem. É isso aí. Então, esse é o MQ Rack. Desculpa, o MQ Rack que pode ser ligado com um par só em 48, com 2 pares com redundância, ou com 2 pares em 96 sem redundância. Aí, voltando lá na mesa, Certo. se você não sabe o que está conectado, você pode vir aqui no seu canto esquerdo, embaixo, e clicar em Conforme All Ports. Isso. Certo. A mesa vai procurar o que está conectado nela, vai identificar e já vai trazer a informação para aí. Deixa eu ver essa tela aí mais de perto. Pronto. Boa. Já trouxe tá lá, o MQ Hack. Oi? Já trouxe o MQ Hack. Já trouxe. Se você selecionar do lado esquerdo lá, do lado esquerdo, você seleciona a porta 1, que é onde está o seu MQ Hack. Sim. Do lado direito, você já tem a representação gráfica do MQ Hack. Sim. Em cima, então, os 48 ins. Sim. Depois, a gente tem, do jeito que ele vem de fábrica, nessa seção default, a gente tem lá os 24 saídas de linha, certo? Certo. O último conector em cima, que seria a saída de linha 6, físico no rack, se aqui no software eu clicar para AES, ele deixa de ser uma conexão analógica e aquele mesmo conector passa a levar 2 saídas AES. Certo, sim. Você configura caso a caso, sessão a sessão, se você precisar usar AES lá no rack. Tá? Na porta 2, se você selecionar aí, não vai ter nada. Não. Vai estar até um device type qualquer, provavelmente MAD64, usando a conexão 2, mas o OK não está aceso, a gente não está usando nada nela. Isso aí. Certo? Pronto. Vamos lá. Beleza. Então, por exemplo, para fazer uma coisa já rápida aqui, para já mostrar, aproveitando que a gente está aqui. Eu posso vir aqui, selecionar o rack 1, que é onde está o nosso MQ Rack, onde está plugada a banda, certo? Certo. E aqui no canto direito superior, eu posso colocar aqui, Copy Audio To. Certo. Copiar o áudio para onde? Para USB. O que vai acontecer com o bumbo? Você vai plugar lá no canal 1 do rack. Certo. Na mesa, você vai dar ganho, vai amplificar. O canal 1 do rack vai converter para digital. E aí ele splita. Uma perna vai para o canal 1 de processamento da mesa. Certo. A outra perna vai para a saída 1 do USB. Entendido. E vai chegar lá no computador. Aham. E aí lá no seu programa de gravação, você vai gravar o quê? Você vai gravar o bumbo do rack direto, sem processamento nenhum. Entendi. Puro, né? Fica o som puro. O som puro, que está chegando no rack. Certo. Depois de gravado, você dá play na sua máquina. E vem aqui, e clica aqui em Listen to Copied Audio, nessa tecla aqui em cima. Sim. O canal, para onde estiver peteado o bumbo, que é o cara que originou a gravação daquele canal, vai receber aqui em cima a volta da gravação do bumbo. Logo depois do pré, digital. Então o bumbo volta com o mesmo nível que ele foi gravado de pré, e aí sim entrando para ser processado, e assim o cara faz a passagem de som virtual. Sacou? Entendi. Qualquer um nessa mesa chega fazendo soundcheck virtual. Basta ter gravado um show anterior. Tá? Entendi. Então, aqui a gente tem essa representação gráfica de todos os ins e todos os áudios que a gente tem na mesa. Isso é o que vai aparecer em qualquer tela de patch. Por isso que é a primeira coisa que a gente tem que resolver isso aqui. Aqui já está resolvido. Files, Save Session. Salva de novo. Sim. Salvou? Salvou. Boa. Vamos criar uma macro já. Tá vendo lá onde eu falei das teclas da macro? Tem. Macro 1. Banco 1. Isso. Põe na tela master aí para eu ver. Tá. Fecha esse aí, Audio I/O. Isso. Lá nas macros, no físico, tem uma tecla escrito Assign, no físico da macro. Clica lá no Assign. Não tem? Achar. Não? Sim. Não, né? Sim. Achou?
Olha lá, tá vendo que abriu aquela telinha lá? Ó? Sim. Vai em New. Vamos criar uma macro nova. Abriu essa tela maior. Do lado esquerdo, os assuntos. Seleciona Feeling. Feeling, que é o menu de salvar. Selecionou Feeling. E aí, nesse quadrinho em comando, seleciona o Save Current Session, que é salvar a sessão que eu estou. Sim. E escolhe uma tecla ali, ó. Tá na tela mesmo. Na tela está selecionado o banco 1. Escolhe, por exemplo, a tecla 5. Tá, assim. Ok. Pode até botar ela em vermelho, ó. Muda a cor embaixo. Sim. Ficou? Sim. Lá em cima, onde está Save Current Session, edita o nome, escreve só Save, em maiúscula. Editar. Clica em cima, não, clica no nome lá. No nome lá em cima, na linhazinha branca. Isso. Tá. Aí escreve Save, em maiúscula. Ok. Ok. Pode fechar tudo. Close em tudo aí. Veja lá na sua tecla, está vermelha. Sim. Clica nela. Eu deixei na cor normal. Clica nela. Salvou a sessão lá, viu? Sacou? Salvou. Aham. Pronto. Então vamos fazer o patch de entrada. Na verdade, ele já vem feito, porque a gente deu uma default. Então vai lá na tela da esquerda, onde está o seu canal 1. Você tá. Antes, desculpa. Volta lá na tela master. Layout. Fader Banks. Ok. Tá vendo aqui você tem então a superfície esquerda e a superfície direita. 3 layers, cada layer com 4 páginas e o que está em cada layer. Sim. Para mudar de layer o botão de layer, a gente não consegue acessar o 3 porque não tem nada nele. Para a gente poder acessar, você pode selecionar qualquer coisa aqui, ó. Põe ele, né? Seleciona aqui, por exemplo, auxiliar, copy para cá. Sim. Ele vai criar um auxiliar igual lá só para a gente poder acessar a outra tela. Seleciona auxiliar, copia e seleciona para onde? Lá no layer 3. Uhum. Você apagou, velho. Não, é pro 3, velho. Você mandou pro 3. Mas pode ser. Sim. Seleciona ele, copy para o 3. Foi? Não. Seleciona ele, copy para o 3. Foi? Boa. Eu só movi ele. Dá na mesma. Você pode copiar ele de volta para lá, mas não tem importância. É isso aí. Esse Tem uma aqui coisa é do lado de lá. Para a gente poder acessar, tem alguma coisa lá. Tem que ter alguma coisa lá. Espera só um segundo.